Tudo bem? Dá uma piscadinha pro irmão aí do seu lado. Que bom ter vocês aqui nessa manhã. Semana passada encerramos uma série incrível. É tempo de cura, né? O pastor veio com tudo. Quase matou nós. Foi uma palavra profunda que chacoalhou com a gente, né? Sobre nós construirmos, reconstruirmos as casas que estão em ruínas, para que o Senhor também possa habitar nelas. Nós sairmos, né? E olharmos para fora, pro outro. Que bênção! Diante disso, achamos muito oportuno iniciarmos uma série chamada Discipulado. Amém? É um tema importantíssimo e aí eu não queria que palavra fosse faca na caveira, mas daí o pastor me deu um livro do Francis Chan para ler e eu falei, ai meu Deus! Mas é bênção, é Bíblia, amém, irmãos? É Bíblia. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Nós vamos desmistificar muitas coisas. Acredito que há muitas coisas que precisam ser desconstruídas, porque ou aprendemos errado, a cultura da geração está muito confusa com relação a isso. Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Fui muito abençoada estudando isso e oro para que você seja da mesma forma. Vamos orar? Amém, Senhor. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Obrigada pela Tua palavra tão clara, Senhor, tão específica. Obrigada, Senhor. Abre, Pai, as nossas mentes, os nossos corações, para que o Senhor fale, Senhor, de forma que nos transforme, Pai. Nós não queremos ser meros admiradores do Senhor. Nós queremos ser Seus discípulos. Nós não queremos ser meros admiradores da Tua palavra. Nós queremos que ela tenha autoridade nas nossas vidas. Nós queremos ser verdadeiros, queremos ser chamados de cristãos, de pequenos cristos, por nos parecermos contigo, não por casualidade, Senhor. Então faz a obra que o Senhor sabe que precisa ser realizada na vida de cada um no individual, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então nós vamos responder algumas questões com relação a esse assunto, e a primeira dela é: o que é um discípulo? O que é um discípulo? Se você for estudar um pouquinho, você vai descobrir que um discípulo, ele é um aluno, um seguidor, um aprendiz, né? E aí, no tempo de Jesus, já era comum existirem mestres, os rabis. E esses rabis, eles tinham os seus discípulos e eles os seguiam. Mas eles não os seguiam somente para ouvir os seus ensinos. Eles os seguiam para ver o que ele fazia e também para fazer o que ele fazia. Então não era só sentar para ouvir. Eles caminhavam, eles iam atrás do seu rabi. Para onde aquele mestre ia, eles iam junto. Porque não era só aprender a respeito do que ele falava, mas era fazer junto com ele o que ele estava fazendo. Amém? Quem está entendendo? Aleluia. Então, basicamente o discípulo, ele é um seguidor, mas você precisa entender que isso é literal. É um seguidor. Então, onde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Onde Jesus dormia, os discípulos dormiam. Onde Jesus comia, os discípulos comiam. Onde Jesus estava atuando, eles estavam junto. Então, ser um discípulo de Jesus é atender o seu chamado para segui-lo. Amém, queridos? Aleluia. Agora, algo interessante é que todos nós estamos sendo discipulados. Agora, por quem cada um de nós é que pode dizer? Porque cada um de nós está sendo influenciado por alguém. Nós estamos imitando alguém, nós estamos assistindo alguém, nós estamos ouvindo alguém, nós estamos acatando coisas no nosso coração e desejando nos parecer com aquela pessoa.
Quem tem sido o seu discipulador? Uma pesquisa nos Estados Unidos revelou que o TikTok ultrapassou o YouTube em tempo consumido. TikTok com 26 horas por mês e YouTube com 23. Só que agora, pense, os vídeos do TikTok, eles têm entre 20 a 30 segundos. Isso quer dizer que uma pessoa passa, em média, assistindo 200 vídeos do TikTok por dia. O que você tem visto? O que você tem ouvido? Gostei muito do pastor Douglas Gonçalves falando que ele toma muito cuidado com o que ele assiste. Ele disse, eu estou no YouTube, eu não dou play em qualquer coisa, eu não ouço qualquer pessoa, eu não fico vendo stories, reels de qualquer um. Não, porque eu não abro o precioso que eu tenho, o meu íntimo, para qualquer voz. Não faço isso. Nós somos a casa de Deus, morada de Deus. Imagine a sua casa. Você não convida qualquer pessoa para entrar na sua casa, muito menos no seu quarto. Quem você permite que entre no seu quarto, que deite na sua cama? Você não deixa uma pessoa entrar no seu quarto e deitar na sua cama com os pés sujos. Uma pessoa suja, contaminada, mas às vezes nós estamos escancarando as janelas da nossa alma para vozes que vão nos afetar, e nós não podemos permitir isso, amém? Quem tem tido voz ativa na tua vida? Uma questão importante, queridos, a respeito disso é que é impossível você ser o seguidor de alguém sem que você acabe se parecendo com ele. E esse é o ponto central de nos tornarmos discípulos de Cristo. É nós atendermos o seu chamado para darmos continuidade ao seu ministério. E na jornada nós vamos nos parecendo mais e mais com ele. Nós vamos nos tornando seus imitadores. Amém? Glória a Deus. Lucas 6:40 diz assim, Jesus disse: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Quem tem sido o seu mestre? Com quem você tem se parecido mais e mais? Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, eles não sabiam ao certo aonde eles iriam parar, o que iria acontecer com eles na jornada. Eles não sabiam qual seria o tamanho do impacto daquele passo na vida deles, mas eles sabiam o que significava seguir. Eles sabiam que, então, quando eles decidiram seguir a Jesus, onde Jesus ia, eles iam, o que Jesus fazia, eles faziam. Entretanto, por alguma razão, hoje, muitos na igreja, não sei porquê, que começou-se a acreditar que se pode ser um cristão sem se parecer com Cristo. Que você pode ser cristão sem seguir a Cristo, sem imitar a Cristo. Pessoas que acabam tomando somente o nome de Cristo e nada mais. Pessoas que se autodenominam cristãos, mas diante das circunstâncias da vida, diante de situações que te ali obriga a tomar uma decisão, tomar atitudes, ao invés de olhar para a palavra e ver o que Jesus fez e o que Ele nos chama para imitar, acaba dizendo, mas eu acho que é melhor assim, eu vou fazer desse jeito. Jesus disse que eu tenho que me resguardar, eu tenho que ser santo, solteiro, eu tenho que guardar a santidade, amém? Mas eu acho melhor fazer desse jeito. Jesus diz e ensina
que nós precisamos ser verdadeiros, sinceros, transparentes. Mas eu ainda minto. Mas eu me chamo cristão. Não tem lógica. A palavra nos ensina que nós precisamos primeiro buscar o reino dos céus e que o resto seria acrescentado. Mas eu vou deixar isso para quem está fazendo isso, está sendo pago para isso. Eu vou cuidar das minhas coisas. Eu vou construir o meu reino. Mas eu me chamo cristão. A palavra nos diz que nós precisamos servir. Tomar a mão no arado, não olhar para trás. Deixa para os outros. Já tem bastante gente lá para ajudar. Já tem bastante gente lá. Eu vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da minha família. A palavra nos ensina, Jesus nos ensina que é melhor dar do que receber. E foi incrível esse vídeo que está correndo nos nossos grupos de WhatsApp, falando sobre o que acontece quando nós nos doamos, temos alguma atitude em prol do outro, sem esperar nada em troca. Como isso nos faz bem, como libera ocitocina no nosso corpo, como a gente fica empolgado, é aquele hormônio, uma sensação de prazer, porque o Senhor nos criou para ser assim. Mas ao invés disso, a gente quer sempre receber, e daí um recebe, em vez de a gente ficar feliz, a gente diz, por que eu não recebi? E a gente sempre quer sair ganhando, e dá um jeito de... Sabe, amados, quando nós nos deparamos com algo na palavra que nos é desafiador, nós não podemos nos conformar em permanecer do jeito que nós somos. Porque nós precisamos entender que nós estamos em construção, em transformação, que o nosso goal, o nosso alvo é Cristo. E quando nós percebemos alguma atitude em nós que não condiz, não combina com Cristo, você diz, Cristo não faria assim, Cristo não era assim. A gente não pode se conformar até que a gente rompa e a gente se pareça com Cristo naquele quesito. É impossível. Já me deparei com situações lidando com sentimentos, que daí eu orei, Senhor, eu estou sentindo isso, eu sei, a tua palavra diz que isso aí é pecado, Senhor. Ciúme é pecado, inveja é pecado, não estou gostando disso, não quero isso, Senhor, em nome de Jesus, não quero ser uma mulher ciumenta, uma mulher invejosa, que fica se comparando, não quero. Orei, não passou. Falei, Senhor, misericórdia. Fui fazer um estudo. Falei, vou fazer um estudo, vou inculcar essa palavra na minha cabeça, vou buscar o arrependimento, que eu preciso me arrepender disso. E lá fui eu, peguei um estudo, fui estudando, peguei dicionário, fui vendo o que era, fui chorando. Falei, Senhor, que coisa feia. Misericórdia, me transforma. Até que eu posso dizer, glória a Deus, saiu essa craca. Aleluia. Amém? A gente não se conforma enquanto a gente enxerga algo que não combina com o nosso Senhor. Não combina. Então nós vamos deixando o estudo da palavra nos lavar, nos limpar. Aleluia. Então, amados, o conceito de discípulo, ele não é difícil de entender, mas ele afeta tudo. Ele afeta toda a nossa vida. Ele afeta tudo no nosso ser. Cada pedacinho de nós. A segunda pergunta que nós vamos responder é: como eu me torno um discípulo de Cristo? Porque a gente pode ser discípulo, a gente acabou de ver, de várias vozes e pessoas, mas eu quero saber de Cristo. Como que eu me torno um discípulo de Cristo? Como que ele começou a chamar os seus discípulos? Como que ele começou a fazer discípulos? Nós vamos ler em Mateus 4:19, quando ele chama os primeiros e ele diz assim: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens.
o chamado para segui-lo. Mas um pouquinho antes do versículo 19, tem o versículo 17, que ele diz: arrependei-vos, pois próximo está o reino dos céus. Então, quando nós nos achegamos a Cristo, a primeira coisa que Ele nos convida a fazer é nos arrepender. Arrepender significa virar-se. Você está indo para um lugar e você muda de direção. Existe ação, esforço, movimento. Tem coisas que você estava acostumado a fazer que você não faz mais. Tem coisas que você falava não condiz mais com a linguajar, o idioma de Cristo. Então você vai sendo transformado, você vai se arrependendo dos seus pecados. Amém? Esse é o caminho, e ninguém fica de fora disso, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E um pouquinho mais à frente, Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos condenados à morte, todos nós. E por que existe esperança para nós? Porque Romanos também 5:8 diz que Cristo morreu por nossos pecados. Ele nos lava, Ele nos redime. Amém? E amados, quando nós entendemos que Cristo morreu por nossos pecados, Romanos 10:9 diz assim: se com a boca você confessa Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amados, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele morreu no nosso lugar. Ele é o Senhor da graça, né? Efésios 2:8 e 9 diz assim, que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então não podemos fazer nada para comprar a nossa salvação, para conquistar a nossa salvação. A única coisa que nós precisamos fazer é crer na obra de Jesus, mas o crer, ele envolve confessá-lo como Senhor. Senhor, se Ele é Senhor, Ele define as prioridades na tua vida. Se Ele é Senhor, é Ele que manda na tua casa. Se Ele é Senhor, é Ele que manda no teu casamento. Ele governa tudo, senão Ele não é Senhor. Amém? Amém. A fé em Jesus Cristo significa crer que Ele é Senhor. E amado, Senhor não é um outro nome para Deus. Senhor é um título. É dono, é proprietário. É o nosso mestre. Agora, e nós cantamos isso, né? Que nós não somos mais de nós mesmos, eu não sou mais meu. Nós cantamos isso. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: agora, acaso vocês não sabem que não são de si mesmos? Esse mesmo Senhor da graça, que nos libertou do pecado e da morte, nos chama para segui-lo e obedecer às suas ordenanças. E por algum motivo, não sei porquê, há pessoas que acham que podem chamar Jesus de Senhor e continuar sendo os donos das suas próprias vidas. Assim, não faz sentido, sabe? Você dizer que azul é amarelo, não faz sentido. Confessar Jesus como Senhor e continuar mandando na sua vida. Jesus diz para fazer assim, mas eu vou fazer assim. Jesus diz para eu me submeter, para eu honrar as autoridades, mas eu vou fazer assim. A placa de trânsito está fazendo aquilo, mas eu vou fazer desse jeito.
Terceira pergunta: qual o custo do discipulado? A salvação não nos custa nada. Ele pagou tudo. Só precisamos crer. Mas nos tornar iguais a Cristo nos custará tudo. Tudo para todos. Amém? Eu quero que você abra comigo Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. É interessante porque o versículo 25 diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse. Jesus estava ali caminhando com os discípulos, uma multidão começa a segui-lo. E ele diz: nossa, que legal, gente, estamos conseguindo reunir uma multidão. Pedro, fala para o pessoal chamar mais ainda, mais, quanto mais melhor, vai. Tô empolgado, já temos uma multidão para nos ouvir. Quanto mais seguidores, melhor. É isso? Jesus olha a multidão. E eu fico imaginando ele pensando assim: eu acho que eles não sabem o que eles estão fazendo aqui. Eu preciso falar para eles o que é me seguir. Não sei se eles vieram pelo pão, se eles vieram pelo milagre, mas eu preciso jogar uma real aqui com eles. Eu vou explicar para eles, né, Pedro? Nós não podemos enganar, vamos falar a verdade para eles. E aí tem esse texto lindo. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vamos dar uma pausa, tá? Quero lembrá-los que Jesus não está falando numa conferência para pastores. Ele não está falando numa escola de profeta. Ele está falando para a multidão. É para todo mundo. Todo mundo. Se você não me ama mais do que o seu cônjuge, você não pode ser meu discípulo. Sabe quando você deixa de fazer o que eu estou te pedindo? De romper, de avançar, porque você fica com o teu cônjuge. Meu cônjuge não quer ir, aí eu fico com ele. Sabe quando o Senhor está te chamando, e aí você dá desculpa dos teus filhos. Você não pode ir por causa dos teus filhos. Aquele que não me ama mais do que pai, mãe, filhos, irmãos e a sua própria vida. O que mais pega hoje em dia é a própria vida, né? Própria vida, porque a gente quer muito as nossas coisas, o nosso ministério, o nosso sonho. O gigante do conforto, o gigante do controle. Não é o que eu acho, é o que Ele diz. Não é, eu aprendi desse jeito, é como Ele ensinou. Amém? Vamos continuar. 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Repete, calcular a despesa. E verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde terminar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000?
Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês, presta atenção agora, qualquer um dos pastores, não, qualquer um dos evangelistas, não, qualquer um dos missionários, não, qualquer um de vocês, da multidão, que não renuncia a tudo o que tem, vai ser difícil ser meu discípulo. Não, diz, não pode ser meu discípulo. Não pode, não vai conseguir. Pode se enganar, pode se iludir, mas a verdade é que no dia, alguns vão ouvir, não te conheço. E nós não queremos que sejamos destes, amém? Então, seguir a Cristo, queridos, tem um custo total. Mas o custo total, ele é diferente para cada um. Seguir a Cristo me custou e me custa coisas. Para a Tamara custam outras. Mas custa tudo para mim e para ela custa tudo também. Para a Bruna tem um custo. É diferente do meu, mas é tudo. É tudo também. É tudo para todos. Só que é importante, Jesus está falando, calcule, não se iluda. Aí ele usa duas analogias, uma delas é a torre. Você lança os alicerces, aqueles que receberam os ensinamentos, né? Base da palavra, mas a construção não continua. Estagna. E aí, ao invés de ser uma obra, um edifício para louvor do nome do Senhor, diz ali, motivo de zombaria, vergonha. As pessoas passam e dizem, aquele lá é crente? Aquele lá? A segunda analogia é uma batalha. Jesus está falando, quem é que sai para uma batalha contra um rei? E você não vai pesquisar, saber como que ele está vindo, para saber como que você vai enfrentar. Então, amados, o nosso rei está vindo. O nosso rei está vindo. Quando ele vier, como será o nosso encontro com ele? Estamos contra ou estamos a favor? Cada um de nós precisa analisar o custo, as implicações na sua própria vida. Me tornar um discípulo hoje, o que isso vai significar na minha vida? Será que isso vai significar se indispor com algum membro da tua família? Será que vai significar que você vai ter que mudar de profissão porque tem profissão que não é para filho de Deus? Será que vai significar que você vai ter que mudar o teu guarda-roupa porque tem roupas indecentes que não glorificam a Deus? Mudar o seu linguajar? O que vai te custar? Trabalhar menos para você poder ter tempo para servir a Deus? Trabalhar menos para você deixar de correr somente atrás das tuas coisas? Qual é o custo para você? É importante, Jesus está falando, calcule. Não tome uma decisão assim, na empolgação do momento, na emoção. Está falando, tem que ser pensado. Será que vai custar romper amizades? Terminar um namoro que o Senhor não aprova? Porque namoro com descrente é julgo desigual. Sempre foi, sempre vai ser. Amém? Que hábitos você vai ter que romper? Que hábitos você vai ter que criar? Porque se nós vamos obedecer ao Senhor, nós precisamos conhecê-lo.
E crente que não conhece a Bíblia é muito esquisito. Eu não entendo. Para mim é só nome. Só nome. Quarta pergunta. Existe fases no discipulado? Existe assim etapas? Sim, existe. Assim como tudo na vida, né? A gente nasce, a gente é bebê, aí a gente vira criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Aí chega os elders, os anciãos. Então, o discipulado com Cristo, ele não tem fim. Até morrermos, nós estamos ali trabalhando e nos parecermos cada vez mais com o Senhor. Mas existem fases. E é muito interessante isso, porque Pedro, quando ele decidiu seguir Jesus, qual foi o custo para ele? Ele deixou a sua profissão, né? Ele era pescador, e aí ele deixou a sua profissão. Aí ele deixou ali o conforto da sua casa, e ele teve que ali gerenciar a questão da sua família, né? Eu fico imaginando ele indo com Jesus numa aldeia, daí voltava, via como é que estava a família, via o que precisava, depois voltava a caminhar com Jesus e ali, né? Gerenciando ali. E é interessante porque Pedro achava que ele estava pronto para entregar a sua própria vida por Jesus. Mas Jesus sabia que não. Mas o coração sincero de Pedro, para ele achava que sim. E eu quero ler esse texto com vocês. Lucas 22, 31. Sabe, amados, uma coisa interessante é que Pedro não estava retendo a sua vida. Ele não tinha pensado assim, ai meu Deus, se acontecer alguma coisa, a gente precisar, né, morrer, eu não vou morrer, eu vou fugir, eu já vou bolar aqui um plano B, um plano de fuga, que se vierem pegar Jesus pela direita, eu fujo pela esquerda. E não foi isso. Pedro não reteve. Ele achava de coração que ele tinha entregue tudo ao Senhor. A gente vai ver isso aqui, nesse texto. Quantas vezes nós entregamos algo para o Senhor? A gente vem, a gente diz, Senhor, eu entrego. E aí, quando a prova vem, nós descobrimos que nós ainda retemos. Lucas 22, 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Agora, olha isso aqui. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro achava que papo é esse de voltar? Eu nem vou. E Jesus falou, Aí continua, porém Pedro respondeu, eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Eu gosto também desse texto pela perspectiva de João 13, 33, diz assim, Jesus falando para eles, filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês vão me procurar, mas como eu disse para os judeus, agora digo para vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. E eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá.
Eu acho incrível que quando a gente se rende de coração ao Senhor, ainda que a gente não saiba o que nos espera, ainda que a gente fale quando a circunstância chegar, se a nossa entrega continua sendo verdadeira e sincera, o Senhor é poderoso para nos dar graça, para nos prover uma nova oportunidade, para que a gente ainda tenha a oportunidade de segui-lo até o fim. Esse é o nosso Deus. Quando Pedro decide, então, depois que Jesus ressuscita, seguir a Cristo, ainda que custe de verdade agora a sua vida, ele se torna verdadeiramente um discípulo, ao mesmo tempo um discipulador e coluna da igreja de Jerusalém. O que o Senhor não faria com um exército que lhe rende a própria vida? O que Jesus faria se ele fosse senhor de tantos comércios, escritórios, consultórios, salas de aula? O que ele faria? Quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Quando você voltar para mim, vá para uma conferência para você crescer ainda mais espiritualmente. Quando você voltar para mim, olha para fora, olha para o lado. Nós não podemos nos enganar achando que nós podemos amar a Deus e continuar vivendo como bem entendermos. Amar a Deus implica em obedecer aos seus mandamentos. Ele disse isso várias vezes. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E ele resumiu os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Não há nada que Jesus fez que nós tenhamos que fazer diferente. A palavra diz para perdoar. Então você não pode fazer como você acha. Você tem que perdoar. A palavra diz para andar a milha extra, para honrar, para servir. É só seguir, imitar. Nos custará tudo, nos custará choro, nos custará umas birras diante de Deus. Tá difícil, mas eu quero, Senhor, eu quero romper nisso. Eu não quero mais ser assim. Eu quero me parecer mais contigo. E aí, amados, antes dele ascender aos céus, agora não diante de uma multidão que não sabia ao certo nem por que estava ali, diante de discípulos, nós temos Mateus 28, a grande comissão. Vamos ler lá. Mateus 28, 18, abra aí. Mateus 28, 18, você que... Não sei se a gente vai ter esse texto no telão ou não, mas eu vou ler. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vão, ajudem. Não diz pastores, profetas, evangelistas, mestres, vão lá, gente, ensina o povo, batiza o povo. É para todos que são discípulos. É para todos que são discípulos. Sabe, queridos, e os discípulos, o que fizeram? Saíram fazendo discípulos, porque por incrível que pareça, eles entenderam no literal. Não romantizaram, não falaram, vou deixar para o próximo, já que tem que amar o próximo, vou deixar para o próximo. Eles foram, alguns se mudaram de lugar, foram para outras regiões com mais gente, porque tinha mais oportunidade para falar de Cristo. Eles foram. Quando eu estava orando por essa palavra, o Senhor falou algo muito sério e profundo, e eu comecei a chorar. Ele disse assim: muitos ouviram, alguns vão, e quem não vai envia. Ele falou, é mentira de Satanás. Ninguém pode terceirizar a grande comissão. Eu não posso pagar para alguém ir no meu lugar. Isso não existe. Ele não pagou para ninguém fazer nada. Para redimir o seu povo, Ele mesmo foi para a cruz. Você ajudar a sustentar uma obra não é moeda de troca para que você mesmo não seja um imitador de Cristo e você mesmo não faça discípulos onde você está. Você sabia que a palavra missionário não existe na Bíblia? Quem são os missionários? São discípulos. Discípulos que entenderam um chamado para desbravar. Cada um de nós não precisamos ser missionários, precisamos ser discípulos. Onde nós estivermos. Sabe, queridos, muitos... O Francis Chan fala isso no livro dele, Multiplique. Que a igreja de alguma forma se perdeu e começou a entender que você vir aos cultos, você buscar ter uma conduta moral, moralmente correta, você ter a sua família na igreja, você orar a Deus, você fazer boas obras e você depositar os seus tesouros aqui no gasofilácio. Agora o resto é com eles. É quem ali é ministro em tempo integral. É quem está sendo pago para fazer. É mentira do diabo. Não compra essa ideia. Então o Senhor me lembrou de Cornélio. Atos 10. Atos 10 diz assim: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Talvez se hoje nós nos esbarrássemos com Cornélio, nós iríamos dizer, tá tudo bem, é suficiente. Dá esmolas, ora a Deus, é temente a Deus com toda a sua casa, não foi displicente com a sua casa, tá tudo bem. Sabia que a conversão de Cornélio é a narrativa mais longa de Atos?
o que acontece? O Senhor recebe as esmolas de Cornélio, as orações, aparece um anjo para ele e diz: Cornélio, as tuas orações e esmolas chegaram como lembrança, memória diante de Deus. E aí é o seguinte, você precisa mandar chamar um tal de Pedro, Simão Pedro, que está na casa de outro Simão, que é curtidor e mora lá perto da praia. Manda chamar. E aí, Pedro vem. Vou resumir a história, depois você lê. Está lá em Atos 10. Pedro vem e Pedro encontra a casa do centurião assim de gente. Vizinhos, família, parentada toda. Chamou todo mundo. Por que precisava enviar um discípulo do Senhor lá? Se parecia que já estava tudo certo com Cornélio. Mas aí Pedro começa a pregar a respeito de Jesus. E ele começa a pregar, ele começa a pregar, ele começa a pregar. E eu não vou ler toda a pregação, você lê, mas eu quero ler a partir de um versículo que diz assim: essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Cornélio precisava saber que Deus não é só Deus, não é só bom, não é? Deus é Senhor. Ele é Senhor. E quando a Bíblia diz, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E aqueles que estavam com Pedro diziam para eles: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados? Porque eles receberam o Espírito como nós. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Consolidar aquelas vidas. Parecia que estava tudo bem, mas Jesus ainda não era Senhor naquela casa. Teve que vir um discípulo de Jesus, falar do seu senhorio, derramar o Espírito Santo, batizar e então começar a ensinar a respeito de Cristo. Ser discípulo não é captar gente lá fora, jogar aqui dentro e dizer: pastor, agora se vira. Você batiza, você ensina, você discipula, você marca café. É para todos. Todos que são discípulos. Todos que são discípulos, sem exceção. Um discípulo é um discipulador. Só é discipulador quem é discípulo, mas quem é discípulo é discipulador, porque ele obedece, ele segue a palavra, ele segue a grande comissão, ele atende, entende? Ele atende. Nós podemos servir ao Senhor com os nossos bens. Pessoas mais abastadas financeiramente podem e devem, porque esse é o propósito do Senhor ter lhes dado essa bênção. Mas ela é uma bênção como outra qualquer. Ela é uma bênção como a bênção de eu ser um bom comunicador. Ela é uma bênção de eu ser um bom professor, um bom encanador. Eu tenho que servir a Deus com o meu carro, com a minha casa, com os meus recursos. Eu não posso trocar uma coisa por outra. Eu não posso dizer: vou emprestar o meu carro e eu não vou fazer discípulo porque vocês já estão usando o meu carro. Não existe isso, amados. Não existe isso. É errado, aprendemos errado e hoje o Senhor está nos libertando, porque Ele quer levantar um exército, porque Ele é a esperança da terra. Coloque-se de pé. Amados, fazer discípulo é a missão das nossas vidas. Fazer discípulo
tem que nos mover, tem que ser a razão da nossa existência. Se nós não ansiamos por isso, o louvor pode subir. Se nós não ansiamos por isso, se nós não sofremos pelos perdidos, nós precisamos buscar isso, amados, buscar. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero chorar mais pelo meu vizinho que não te conhece do que pela batida na porta do meu carro. Eu quero ficar mais triste, Senhor, porque eu não consegui falar de Ti hoje, do que porque eu não tenho uma roupa nova para vestir. Qual é o custo? Qual é o teu custo? Hoje o Senhor está te pedindo, calcule o preço, calcule o preço. Eu vou fazer uma chamada. Você que sente que precisa entregar coisas que estava retendo para o Senhor. Você que achou que tinha se rendido totalmente. Você que achou que amava Ele acima de tudo e de todos. Mas que você está entendendo hoje mais claramente o que é essa rendição e o que isso implica, qual é o custo. Porque não é só palavras soltas ao vento, isso vai exigir decisões, atitudes. Venha para frente, você que deseja se render totalmente sem reservas, ainda que custe tudo,